Aula de Matemática, Ensino Médio, CETI, Centro Educacional de Tempo Integral, deputado Pinheiro Machado. Estagiário, Edivaldo Cardoso de Araújo. O tema de nossa aula de hoje é potência de expoente racional. Potência de expoente racional. A propriedade P3 dos radicais afirma que, para n, k, p contido nos números naturais, esse asterisco significa não nulo, ou seja, excluindo o zero, e a pertencentes aos reais, esse mais é os reais positivos. Temos que a raiz de n de índice n vezes k, a elevado a k vezes p é igual a raiz enésima de a elevado a p. Ou seja, dividimos o índice por k, nk dividido por k, ficamos com n, e kp divididos também por k, ficamos com p. Vamos entender essa propriedade admitindo a existência de potência com qualquer expoente racional. Por exemplo, dividindo por 5 o índice do radical e o expoente do radicando de raiz quinta de 3 ao quadrado. Obtemos, ou seja, dividindo o índice por 5, 5 dividido por 5, ficamos então com 1, e aqui o expoente do radicando, também que é no caso 2, dividido por 5, fica 2 sobre 5. Logo, a raiz primeira de 3 elevado a 2 quinto, como a raiz primeira de qualquer número real é esse próprio número, concluímos que a raiz quinta de 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a 2 quinto. Uma outra maneira de explicar isso aqui seria: o que está na sombra é o 2, vai para o Sol, e o 5 que está no Sol desce para a sombra. Seria uma outra maneira de explicar como transformar essa raiz nesta potência. Ou seja, o 2 que está na sombra dentro da raiz vai para o Sol, fica no numerador, e o índice que está no Sol desce para a sombra, ficando no denominador da fração. Ok? Então a raiz quinta de 3 ao quadrado é igual a 3 elevado a 2 quinto. Esse procedimento sugere que uma potência de expoente racional seja definida como um radical do seguinte modo: sendo A um número real positivo e os números inteiros k e n com n maior ou igual a 1, definimos a elevado a k sobre n igual a raiz enésima de a elevado a k. Ou seja, o índice, o denominador vira o índice, numerador o expoente do radicando. Ou seja, é a mesma coisa que eu expliquei: o que está na sombra é o n, vai para o Sol, e o que está no Sol é o k, desce para a sombra. Aqui no processo inverso da potência, transformar a potência para a raiz. O denominador vira o índice e o numerador o expoente do radicando da raiz. Por isso, a elevado a k sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a k. Se os números inteiros k e n forem ambos positivos, define-se 0 elevado a k sobre n igual a raiz enésima de 0 elevado a k. Ou seja, o índice é o denominador da fração e o expoente é o numerador da fração. E o zero é colocado aqui dentro. Ou seja, a raiz enésima de 0 elevado a k, 0 elevado a k é igual a 0. E a raiz enésima de 0 também é igual a 0. Exemplos: aqui na letra A, 3 elevado a 7 quarto é igual a raiz quarta de 3 elevado a 7, pois o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira o expoente do radicando. O radicando é 3 elevado a 7. É como eu já disse, uma maneira de falar aqui também mais simples para entender: o que está na sombra é o 4, vai para o Sol, vira o índice, e o que está no Sol é o 7, desce para a sombra, ficando aqui no expoente do radicando, dentro da raiz.
Aqui na letra B, 9 elevado a 0,5. 0,5 é a metade de 1, ou seja, é meio, é 1 sobre 2. 9 elevado a meio é igual, ou seja, o denominador que está na sombra vai para o Sol, aqui tem um 2 escondido, e o que está no Sol desce para a sombra em cima do 9, tem o número 1 escondido. Ficamos com então raiz quadrada de 9, e a raiz quadrada de 9 é o número que multiplicando por ele mesmo resulta em 9, no caso é o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, ou seja, 3 ao quadrado é 9. Na letra C, 16 elevado a menos 0,25 é igual a 16 elevado a menos 1 quarto, ou seja, menos 0,25 é 1 quarto, ou seja, é menos 1 sobre 4. O denominador é 4, vira o índice, o numerador é o 1, o menos 1 no caso, vira o expoente. Ou seja, o que está na sombra é o 4, vai para o Sol, e o menos 1 está no Sol, desce para a sombra, ficando no expoente do radicando da raiz. Logo, a raiz quarta de 16 elevado a menos 1 é a raiz quarta de 1 sobre 16, pois potência com expoente negativo, invertemos a base. A base é 16 e o inverso de 16 é 1 sobre 16 e trocamos o sinal do expoente ficando positivo. Logo, 1 sobre 16 elevado a 1 é 1 sobre 16, porque o sinal expoente, ao inverter a base, o sinal expoente fica positivo. A raiz quarta de 1 sobre 16 podemos transformar em raiz quarta de 1 dividido pela raiz quarta de 16. A raiz quarta de 1 é 1 e a raiz quarta de 16 é igual a 2. Pois o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 16. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 8, 2 vezes 8 16. Portanto, a raiz quarta de 1 sobre 16 é igual a 1 sobre 2, que é meio. As propriedades P1 a P5 das potências para expoentes inteiros continuam válidas para expoentes racionais. Exemplos: letra A, 7 elevado a 3 sobre 2 vezes 7 elevado a 1 quarto. Multiplicação de potências de mesma base, conserva-se a base, que é o 7, e soma os expoentes, 3 sobre 2 mais 1 quarto. Soma de fração, tiramos o MMC do denominador, o MMC de 2 e 4 é igual a 4. Ou também podemos multiplicar cruzado. 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 1, 2, 12 mais 2, dá 14. E 2 vezes 4 é igual a 8. Aí simplificamos em numerador e denominador. O 14 dividido para 2, que é igual a 7, e o 8 dividido por 2, que é igual a 4. Ficamos então com 7 sobre 4. Logo, é 7 elevado a 7 quartos. Na letra B, 3 elevado a 0,9. 0,9 dividido para 3 elevado a 0,4. Então aqui é divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base, que é o 3, e subtrai o expoente. 0,9 menos 0,4 é 0,5. Ou seja, essa divisão de potência de mesma base é em uma única potência, é 3 elevado a 0,5. O resultado escrito em uma única potência. Então, potência de potência, aqui na letra C. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido por 2, 2 vezes 1 é 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. 5 elevado a 1 é o resultado dessa potência de potência. 5 elevado a 1 é a mesma coisa que 5. Poderia também ter escrito só igual a 5. Na letra D, potência de potência. Aliás, aqui é distributiva da potência em relação aqui à base. Distribuímos, porque é 2x elevado a 3 quartos. O 3 quartos vira expoente aqui do 2 e expoente do x, vezes x, e é o 3 quartos. Distribuímos para as duas, tanto para o 2 como para o x, ficando com esse produto. 2 elevado a 3 quartos vezes 3, aliás, vezes o x elevado a 3 quartos, com o x maior ou igual a 0, pois o x não pode ser menor que 0. Logo, o x tem que ser maior ou igual a 0. Na letra E, 2 quintos elevado a 1 terço.
realizamos a distributiva em relação à divisão dessa potência. Ó. O 1/3 multiplica, vira expoente do 2 e expoente do 5. Ficamos então com 2 elevado a 1/3 dividido por 5 elevado a 1/3. Aqui foi a distributiva desse expoente em relação à multiplicação, aqui é a distributiva em relação à divisão. Exercício resolvido. Calcule o valor da expressão E igual a 81 elevado a 0,5 mais 125 elevado a 1/3 mais 1 sobre 16 elevado a menos 0,25. Resolução. Podemos resolver essa questão de dois modos. Primeiro modo, a expressão é equivalente a E igual a 3 elevado a 4, ou seja, o 81 fatorado é 3 elevado a 4. Para fatorar o 81, dividimos o 81 pelos números primos. 81 dividido para 3, tal, até chegar na conclusão de 3 elevado a 4. Ou seja, por que 3 elevado a 4? Pois 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, dá igual a 81. Ok? E aí repetimos no expoente o 0,5, mais o 125 fatorado por 5 por 5 por 5, dá 5 elevado a 3. Ou seja, o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 125. Aí repetimos o expoente 1/3, mais o 16, 1 sobre 16, ao inverter a base, o expoente da potência fica com o sinal trocado positivo. E 1 sobre 16, invertendo a base, fica o 16 em cima e 1 embaixo. 16 para 1, 16. E o 16 fatorado é 2 elevado a 4. Ou seja, 16 dividido por 2, por 2, por 2, dá 2 elevado a 4. Ou seja, o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes é igual a 16. Aplicando as propriedades das potências de expoente racional, temos 3 elevado a 4 elevado a 0,5. Potência de potência, conserva-se a base, multiplica os expoentes, 4 vezes 0,5, que dá 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Potência de potência, conserva-se a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 1 dá 3, dividido por 3 é 1, por isso ficou 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é o 5 uma única vez, portanto é igual a 5. 2 elevado a 4 elevado a 0,25, também potência de potência, conserva-se a base que é o 2, multiplica os expoentes, 4 vezes 0,25, ou seja, 4 vezes 1/4, que é 0,25, é igual a 1. E 2 elevado a 1 é igual a base, 2. Logo, basta somar o primeiro resultado, deu 9, o resultado da segunda potência, a da segunda potência, no caso, deu 5, e a última aqui, no caso, deu igual a 2. Então, somando 9 mais 5 mais 2 é igual a 16. E o segundo modo, podemos calcular o valor da expressão E aplicando a definição de potência de expoente racional, isto é, 81 elevado a 0,5 pode ser escrito como o 0,5 é meio, ou seja, 1 sobre 2, que é igual. Essa potência pode ser escrito em forma de raiz, ou seja, o denominador que é 2 vira o índice, ou seja, a alteração vai para o sol e não precisamos colocar o 2 aqui. Em raiz quadrada eu tenho um 2 escondido. E no expoente não precisamos colocar o número 1, porque em cima de qualquer número tem o número 1 escondido. Portanto, ficamos com raiz quadrada de 81. E a raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81, que é 9 vezes 9, que é igual a 81. 125 elevado a 1/3 é igual, ou seja, transformamos a potência em uma raiz, o denominador vira o índice e o numerador o expoente do radicando. Ou seja, ficamos então com raiz cúbica de 125. Raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é igual a 125. Aqui, o 16 elevado a 0,25, o 0,25 é 1/4, logo fica 16 elevado a 1 sobre 4. Transformando isso aqui em raiz, o denominador vira o índice, ou seja, está na sombra vai para o sol, está no sol é 1, desce para a sombra, ficando 16 elevado a 1, que é a mesma coisa que 16. Raiz quarta de 16 é o número que, multiplicando por ele mesmo 4 vezes, dá 16. Nesse caso é o 2, pois 2 vezes 2 é 4, vezes 4 é 8 vezes... Aliás, o 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 4 é 8 e 8 vezes 2 é 16.
Portanto, o 2 elevado a 4 é 16. Logo, o E é igual. Pegamos o resultado da primeira potência, que deu 9, somado com o resultado da segunda, que deu 5, somado com o resultado da terceira, deu 2. Logo, veja e perceba que é a mesma soma. Portanto, também dá igual a 16. Então, obrigado e até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários deste vídeo, ou mandar no grupo do WhatsApp, ou ainda mandar pelo PV suas dúvidas. Caso não tenham compreendido algum ponto, vocês podem me perguntar.